Graças a Deus, mais um ano, né? 2019. Continuidade do trabalho da casa aqui. Graças a Deus vem rompendo os anos, né? Permanecendo firme. Com as graças de Deus. A gente já começar de cara falando sobre nosso Pai, né? Sobre esse Deus maravilhoso que cuida da gente, que provê tudo que a gente necessita, fazendo que a gente vença nós mesmos, na verdade, né? As dificuldades da vida, caminhando em rumo à felicidade que está mais alto. E no Mateus 6,33 fala lá pra gente: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um ensinamento, um conhecimento que o Cristo nos passa, mas que a gente tem que pensar de quem que está falando isso, quem que ensinou isso. Porque se eu preciso de uma informação de como que funciona uma fábrica de processamento de plásticos, não é isso? Eu tenho que falar com quem entende, com quem sabe disso aí. Se eu preciso conhecer sobre como funciona a venda externa nas ruas, eu tenho que falar com alguém que tem experiência para poder me falar sobre isso. Se eu não souber cozinhar, dona Laide? Se eu não souber cozinhar, precisar de alguém para poder me ensinar a cozinhar, eu tenho que saber, procurar alguém que saiba fazer. Procurar alguém que não sabe fazer não vai adiantar nada, não vai resolver nada para mim. Não é isso? E no Evangelho, nós vamos encontrar alguém que pode falar conosco com autoridade. Ele sabe de que está falando. Então, quando a gente recomenda, pega o Evangelho, vai ler o Evangelho. Aqui, como nós estamos dentro da doutrina espírita, olha, você quer saber o conhecimento que está inscrito lá no Evangelho? Obrigado, viu, Soedes? Pega lá os livros de Emmanuel. No planeta não existe obra igual essa para falar do Evangelho como as obras do Emmanuel. Psicografia do Chico Xavier. Obrigado. Então, no Evangelho, nós vamos ter lá um roteiro daquele que já se iluminou. Então, se eu quero me iluminar, onde que eu vou achar o roteiro? Como é que eu faço? Qual que é o curso que eu tenho que fazer? Um curso de Evangelho. Jesus é um espírito muito à frente da gente. Ele conhece todo o funcionamento do meu corpo, cada detalhe. Então, se eu quero ter saúde, primeiro passo, seguir os ensinamentos do Evangelho. Jesus, ele sabe o mecanismo de todas as energias que nos rodeiam. O homem já começou a conhecer algumas, né? Tem a energia elétrica, estamos começando a conhecer agora a energia nuclear, energia eólica, energia calorífica, que nós humanos, nossos cientistas, nós estamos começando a devassar esse ambiente. Mas Jesus conhece todas essas energias, é capaz de manipular todas essas energias. Então, se a gente quer um mundo mais aprimorado, onde a gente saiba utilizar todas essas energias que nos rodeiam, que na verdade são tesouros, todas as energias que nos rodeiam são verdadeiros tesouros. Para nós sermos merecedores de todos esses bens que nos rodeiam aqui, nós temos que estar por dentro do Evangelho, para ter merecimento, para manipular essas energias. E se eu quiser entender de amor, entender me relacionar com as pessoas, principalmente aquelas pessoas difíceis, que muitas vezes se aproximam de nós, muitas vezes dentro da nossa casa, às vezes no trabalho, ou em qualquer lugar que a gente esteja frequentando, às vezes até dentro de um coletivo,
a gente está sujeito a manifestar as manifestações do sentimento. E de acordo com os ensinamentos desse nosso Cristo, que é o nosso Messias, que é o nosso professor, que é o nosso mestre, todo o nosso sentimento tem que ser baseado no amor. Não é um amor qualquer, não. Não é que você vai pegar, arranjar uma mulher, abraçar e falar, essa aqui é minha mulher. Não, não é isso não. É o amor universal, né, Pedro? O amor universal que tanto se fala aí. O amor de você amar e querer o bem daquela pessoa. Independente de como ela seja, do que ela faça, do que ela fale, do que ela pense, do que ela sinta. De minha parte, o que eu tenho que ter por todas as pessoas que nos rodeiam, muitas vezes é fácil a gente gostar daquele que está perto da gente e que faz aquilo que eu gosto, né? Que está em sintonia comigo. Essa pessoa é fácil de amar. Mas muitas vezes nós somos chamados a amar aquele que é o parente difícil. Mas nada que você faz para o danado do caboclo resolve. Pode carregar água na peneira, não é isso? Sempre está ruim. Tem que amar essa pessoa também. E o melhor roteiro que nós temos aqui no plano físico, nesse planeta aqui que nós vivemos, esse planeta nós chamamos de Terra, mas que tem mais água, né? Mas nós chamamos de Terra. O roteiro principal está lá no Evangelho. Para o conhecimento do amor. O amor universal, o amor que nos tira de nós mesmos, que nos liberta do egoísmo, da vaidade, do orgulho e dessas mazelas que a gente tanto vem alimentando durante séculos e séculos. Lá no Evangelho tem uma voz de autoridade que pode nos ensinar a sair dessas trevas, né, que nós carregamos dentro de nós. Então, entendido isso, eu posso alimentar uma confiança maior nos ensinamentos que vêm de cima, vem de mais alto. E não tem jeito de se abordar o conhecimento de mais alto de coração endurecido. Nós podemos ter uma mente brilhante, ler os textos mais difíceis, entender tudo do que está ali. Mas na hora da gente praticar isso, nós vamos ter dificuldade se não atingir o meu coração. Se eu carrego comigo um coração endurecido. Nós temos que cultivar as preciosidades do sentimento. E o versículo lá fala, né? Que buscai antes o reino de Deus. Então já não deixa dúvida. Antes de tudo, a primeira coisa, a mais importante, é o reino de Deus. Não, você falou muitas coisas importantes aí. Então eu vou pegar só uma frasezinha que você disse aí, que eu acho que tem muito a ver com o que eu estou querendo passar aqui hoje. Você falou que o reino dos céus está naquilo que a gente não consegue ver. O reino dos céus está naquilo que a gente não consegue ver. Imagina o plano espiritual. Agora, nesse momento aqui, igual nós estamos fazendo essa nossa reunião aqui, existe uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, movimentadíssima, diversos trabalhadores, todo mundo lá empenhado no bem, empenhado em fazer aquilo que é correto, empenhado em transformar o mundo, esse mundo nosso aqui, num lugar melhor. Lá tem paz, tem harmonia, tem alegria, lá se faz o bem, todas essas coisas que vocês disseram aí. Porém, tem outro lugar, Sr. Edson, que você está achando que aqui está quente, né? Não sei bem que você gosta de calor, né? Você gosta de tempo quentinho, né? Às vezes a gente está achando que aqui está quente, né? Tem lugar que está mais quente que aqui, viu? Tem lugar que está mais escuro do que aqui. Tem lugar que existem mais gritos de dor do que aqui. Por que que quando eu morrer ou quando eu desencarnar, eu posso ir para um lugar, para uma cidade organizada, onde se faz o bem, onde está tudo correto, onde existem os trabalhadores, onde está todo mundo pensando no bem do outro, ou eu posso ir num lugar onde reina ali o egoísmo, reina a dor, reina a raiva,
reino ódio, reino rancor. O que vai dizer? O que vai me mandar para um lugar ou vai me mandar para um outro lugar? O que será? Vai me mandar para um lugar organizado, um lugar do bem, ou um lugar desorganizado das trevas? O que vai me levar para a luz? O que vai me levar para as trevas? Alguém sabe? Alguém tem uma dica? O que vai me levar para a luz? O que vai me levar para as trevas? Comportamento. E o nosso comportamento, ele é sempre de acordo com a quantidade de reino dos céus que eu carrego dentro de mim. Dentro de mim. Então Jesus, quando foi falar de reino dos céus, ele falou que o reino dos céus era como um fermento. O fermento fica onde? Dentro da massa do pão, não é isso? Eu não sou padeiro, não, mas isso eu sei, viu? Fermento, você não coloca o fermento lá de fora, não é isso? Você tem que misturar, tem que estar dentro da massa ali, senão o pão não cresce, não é isso? Quando Jesus foi falar para a gente de reino dos céus, ele comparou como uma semente. A semente, para ela germinar, você deixa pendurada no ar, ela vai germinar? Não. Você coloca dentro da terra, e ali ela busca os recursos para poder florescer. Então, essa cidade organizada, essas cidades espirituais luminosas, essas cidades espirituais onde reina o bem, é o resultado do reino dos céus, dos habitantes daquela cidade. Então, por que o nosso planeta tem tanta confusão? Porque falta o reino de Deus dentro da gente. Por que existe o crime no planeta que a gente vive ainda? Porque aqueles que se dispõem a cometer um crime ainda não carregam o suficiente reino dos céus dentro de si. Por que existem aqueles que não só deixam de fazer o bem, mas têm a convicção para fazer o mal? Ele faz o mal e faz o mal com convicção. O que está faltando para essa pessoa? Reino de Deus dentro dele mesmo. Então, o nosso mundo, esse nosso planeta, só vai melhorar, vai se tornar um lugar mais harmonioso, mais tranquilo, quando todos nós implantarmos o reino de Deus dentro da gente. Implantado aqui, aí o que vai sair de mim? O reino de Deus. Caminhando um pouquinho mais aí na interpretação, no conhecimento desse versículo, ele fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? A gente não tem a nossa justiça aqui? Os homens não têm a nossa justiça? Não tem o tribunal? Né? Se alguém for lá em casa, né, e entrar e roubar alguma coisa lá, eu posso denunciar essa pessoa. A justiça, não posso? Não posso. Mas a nossa justiça ainda não é aquela justiça perfeita. A justiça dos homens ainda está cheia de falhas. A nossa sociedade ainda não conseguiu ser justa. Né? Nós temos na nossa sociedade pessoas que têm muito e pessoas que não têm nem o necessário. Enquanto existem pessoas, né, que estão dentro do apartamento, da cobertura dele lá, jogando metade de um bife no prato lá porque não deu conta de comer, né? Tem gente, né, ele pega isso, joga no lixo, e ainda existem pessoas que estão indo lá nesse lixo dele para pegar esse alimento que foi jogado fora. O que está acontecendo? Que injustiça é essa que está acontecendo na nossa sociedade, que existem essas diferenças? Deus sabe que isso está acontecendo? Agora a grande pergunta, hein? Deus sabe que isso está acontecendo? Deus sabe que tem aquele que está pegando algo precioso, jogando fora, e tem aquele que não tem nem o que comer, não teve nem o que comer hoje em alguns lugares? Deus sabe que isso está acontecendo? Sabe, não sabe? Ixi, então tem uma coisa errada aí, ou não? Não? Não tem nada errado, né? Não tem nada errado. Porque Deus, Ele dá mais para um, para distribuir para o outro. Nosso planeta é suficiente para a sobrevivência de todas as pessoas, e com fartura. Mas muitos de nós carregamos ainda uma grande cota de egoísmo, né, que eu pego isso aqui, é meu, que também é meu,
aqui também é meu, aqui também é meu, aqui também é meu. Eu dou conta disso tudo, Almeida? Não dou conta. Não dou conta. Eu estou pegando coisas aqui, né, aleatórias sobre a mesa, mas a gente faz isso na vida, no mundo. Né? Eu estou sempre querendo mais do que eu preciso. E quando eu tenho mais do que eu preciso e guardo só para mim, estou desequilibrando o universo. E pela lei de Deus, pela justiça de Deus, eu já estou comprometido a devolver o equilíbrio a esse universo que eu tirei, que eu desequilibrei. Então, se hoje eu estou roubando a merenda escolar, né, faltando a merenda escolar para eu poder comprar um super carro importado de 350 mil, quem precisa, né, de roubar para comprar um carro de 350 mil? Ninguém precisa. Nada justifica isso. Mas já está escrito, vou falar assim, no livro da vida. Já está lá na contabilidade, está escrito no livro da vida. Né? Monopolizou, palavra difícil, né? Monopolizou 350 mil reais da merenda escolar para comprar um carro. Importava fazer gracinha para os outros, né? Eu comprei um carro de 350 mil reais para fazer gracinha para os outros. É porque existem carros, né, automóveis, veículos de 350 mil que promovem o transporte. Um ônibus, por exemplo, não é barato, né? Eu não sei quanto que custa, mas um ônibus não é barato. Uma van não é barato, um caminhão não é barato. Mas são veículos destinados a um determinado fim. Ele tem uma utilidade onde ele se encontra ali. Então tem uma justificativa para todo esse dinheiro que você vai colocar num ônibus, num caminhão, numa van, numa carreta, ou seja o que for. Tudo tem utilidade. Agora, se eu pego um grande valor, né, e monopolizo ele, coloco só para dar um rolezinho no final do dia, hein? Meu carro é vermelho, da música assim, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear, né? Dando só um rolezinho, tem alguma coisa desequilibrada no universo. E eu sou responsável por devolver o equilíbrio no universo. Então, muitas vezes eu vou perder o direito, né, dessa merenda escolar que eu tomei do outro, né? Então vou ter que experimentar, ficar uns dias sem merenda escolar para saber como é que é. Eu estou desviando o dinheiro de uma instituição hospitalar, por exemplo, pública. Se eu estou desviando para comprar, né, um piso de mármore para poder colocar lá na minha varanda, é só para chegar, né? Aí leva a visita, né? Leva os colinhos. Esse piso de mármore aqui que é da minha varanda custou tantos mil reais. Mas retirado lá, né, do desvio de um hospital, de uma instituição pública necessitada. Muitas vezes faltando esparadrapo, faltando comprimido, faltando a cama, não tem dinheiro para lavar a roupa dos médicos, hein? Não acontece isso? Não, a gente não sabe que acontece isso, né? Então, esse dinheiro que eu peguei para mim, né, que eu acho que eu tinha merecimento desse dinheiro para mais indevidamente, também está na minha conta lá. Está no livro da vida. Desequilibrei o universo. E já está na minha responsabilidade equilibrar novamente esse universo. E se algum dia acontecer de eu chegar no hospital e ter que deitar, né, no chão, né, na maca lá, faltou até maca, tem que deitar no chão, sentar no chão para tomar um soro, né, é para eu experimentar, para saber, né, sentir na pele que não pode, né, você não pode desviar aquilo que é do seu semelhante. E é dessa forma que Deus nos vai ensinando a viver. E toda dificuldade que eu passo acaba sendo um desafio na minha vida. Gente, uma reencarnação é um dia para o espírito. Então, uma reencarnação que a gente passa aqui com dificuldades financeiras, uma reencarnação é coisa rápida, breve. Hoje eu estou completando os meus 50 anos, agora em 2019. Eu lembro de outro dia que eu estava brincando lá em Sabará, na rua, no meio da chuva lá. Pô, passou 50 anos assim, rapidinho. Então, digamos, né, que eu vivo mais 50 anos, que eu chegue a 100 anos. Digamos que eu chegue a 100 anos.
Então a minha vida, né, até 50 anos foi zup, né, daqui os próximos 50 vai ser zap. Então a minha vida, vou chegar no hospital, como é que foi a sua vida, Estela? Foi rápida, zup, zap. É rapidinho, passa rápido. Para a gente que já está mais maduro, a gente consegue perceber isso, como uma vida, uma reencarnação é breve. Então, na nossa vida de espírito, são várias reencarnações, passando por diversas experiências. Então não precisa, em nenhum momento da minha vida, eu tomar nada de ninguém para ter aquela coisa. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Se não está na minha mão agora, é porque eu preciso passar por outras experiências. Mas tudo aquilo que a gente pede para Deus, Ele escuta e nos dá no tempo certo. Então tem coisa que você pede para Ele que é na hora. Ele te atende na hora. Em nenhum momento, gente, a gente pode duvidar da grandeza de um Deus, da grandeza de Jesus que olha por nós o tempo todo, cuida da gente o tempo todo. Então as coisas que a gente está vivendo, né, que às vezes parecem sem recurso, Deus está sabendo. Dentro daquilo que eu posso, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Se eu não estou fazendo o máximo, eu passo a fazer o máximo. Porque Jesus e Deus, os Espíritos superiores, eles esperam uma parte do nosso esforço. E daquele esforço que eu faço, eles acrescentam. Eles acrescentam. Mas eu tenho que movimentar. Eu tenho que fazer a minha parte, né, vamos dizer assim. Eu tenho que buscar, eu tenho que bater. Eu tenho que correr atrás, como se diz, costuma-se dizer. E tem a parte que eu tenho que fazer. Eu não sou um espírito superior, eu não sou um espírito iluminado, não sou um espírito puro ainda, então vai acontecer falhas ali, claro que vão acontecer falhas. Mas eu tenho que procurar fazer o meu melhor, aqui que eu dou conta. E Deus não espera nada da gente, nada mais daquilo que eu saiba fazer. Para o bebezinho, né, tem aquele momento que o bebezinho precisa é de um colinho, né, do balancinho do colo. E Deus não vai descer aqui e vai pegar, né, o bebezinho e balançar. Tem a mãe que vai cuidar desse menino. A mãe que vai dar o banhinho dele, né? Deus não precisa, já delegou, falou, esse menino é sua responsabilidade. Então você tem a hora do banho, eu quero que ele tome banho, eu sei que vai dar. Eu quero que ele alimente, eu sei que vai alimentar. Eu quero que ele vista, eu sei que vai vestir ele. É sua responsabilidade. E eu vou te ajudar a cuidar desse menino. Também não deixa a gente sozinho, não. Ele sempre está junto. Tem aqueles mais orgulhosos, né? Nunca precisei de ninguém. É mesmo? Nunca precisou de ninguém, isso é um fenômeno. A pessoa que nasceu, nunca precisou de ninguém para trocar a fralda dele, não precisou de ninguém para poder ajudar ele a nascer, não precisou de ninguém para poder alimentar ele quando era um bebê. Esse é um fenômeno, esse rapaz. Gente, todo mundo precisa de todo mundo. Nós não podemos, né, caminhar a trilha da vaidade, a trilha do orgulho, que esquece que existe alguém lá em cima que cuida da gente, que é dono, na verdade, de tudo, que Deus é dono de tudo. Ele deixa a gente usar. Então ele fala depois dessas coisas que são acrescentadas. Eu adoro aquele quadro ali. É um artista brasileiro que faz aqueles quadros ali. Eu esqueci o nome dele, devia ter trago, né? Mas ele pega objetos assim aleatórios, muitas vezes lixo, vai juntando aqui, pega uma peça aqui, pega outra peça aqui e forma um quadro. E essas coisas que ele usa ali para fazer esses quadros dele é muito simbólico para a gente. Imaginem que alguém faleceu. E essa pessoa faleceu há muitos anos. Uma pessoa faleceu há muitos anos. E o corpo dessa pessoa foi levado para o cemitério. Do cemitério, né, plantaram lá um jardinzinho, sabe esse jardinzinho bem cuidado que eles costumam fazer? Aquelas margaridazinhas, né, ao redor. Eles fizeram um jardim, uma maravilha. E na primavera, deu umas florzinhas bonitas lá nesse lugar. Veio uma abelha e pousou nessa flor. Ela retirou lá o néctarzinho, levou para a colmeia dela. E na colmeia, preparou, né, as companheiras dela junto com ela, preparou o mel dentro da colmeia.
E veio o Stanley, agora eu vou falar do Edson não, viu Edson? Fica tranquilo. E veio o Stanley, foi lá no supermercado, comprou o mel, colocou na colher e tomou. Por que eu estou contando essa história para vocês? Quando o nosso corpo vai para o cemitério, o que acontece? O que acontece, Maria, quando o corpo vai para o cemitério? Ele fica petrificado lá? Não, né? Acontece alguma coisa, não acontece? O que acontece no nosso corpo quando vai para o cemitério, gente? Hein? Não, mas aí já passaram muitos anos, né? Está debaixo da terra, o que vai acontecer? Mas retirar do corpo lá de dentro, como é que é isso? Os ossos. Por que aconteceu? Desmanchou tudo, não é isso? Desmanchou isso. O corpo vai desmanchando, tem os vermezinhos, vai trabalhando lá, as bactérias, e os micro-organismos vão batalhando e faz uma limpa ali, desmancha tudo. E para onde que vai isso? Para a terra, não é isso? Né? A terra que está ao redor ali vai acumular isso. E a danada do jardim que eles plantaram lá, foi uma raiz, foi descendo, e ela pegou elementos lá desse corpo. E foi puxando, e jogou lá na florzinha dela. Numa das florzinhas. Veio a abelha, olha só, o corpo decompôs, a planta, através da raiz, puxou uma parte desse corpo para ela mesma e transformou em algo da flor. Veio a abelha, tirou o néctarzinho, que na verdade tem uma partezinha lá daquele corpo, daquele cadáver que estava lá. Foi até, pegou, ainda está com esse elementozinho, colocou dentro da colmeia, produziram mel, e eu fui lá no supermercado, comprei o mel e tomei o mel. Estou tomando mel de cadáver. Mas a vida é assim, tudo se transformando o tempo todo. Tudo que a gente vê, não dá para saber a origem. Não dá para saber a origem. Eu sei, né, que pelo meu conhecimento, que essas folhas aqui, né, vieram de uma árvore. Né? Pegaram uma árvore, transformaram em papel, a gráfica comprou esse papel e transformou em livro. Então isso aqui, né, existem pedaços de árvores dentro desse livro. Nesse plástico aqui, desse copinho, existem pedaços, partes de um petróleo, que foi uma outra coisa em muitos séculos atrás. Então aqui no nosso planeta, gente, tudo está transformando o tempo todo. Então quando eu estou me apegando a alguma coisa, eu pergunto, eu estou me apegando ao quê? Ao que eu estou me apegando? Eu posso ter, né, só Edson? Uma barra de ouro. Olha que barra de ouro é coisa rara hoje em dia. Você não acha lugar em qualquer lugar não, né? Dizem que lá em Sabará, quando os bandeirantes chegaram lá, tinha tanto ouro que na areiazinha que ficava na beirada do rio, assim, né? Porque quando o rio enche, né, ele vem e joga uma areiazinha, e quando ele desce, fica lá uma areia na beirada do rio. Dizem que essa areia era dourada, de tanto ouro que tinha lá. Mas o que é o ouro? É uma matéria. Então, eles retiraram esse ouro foi transformado em uma joia, uma aliança, que depois se perdeu, pode estar no fundo do mar. Foi transformado em uma moeda, que colocaram no navio, o navio estava atravessando, levando o ouro para Portugal, afundou, está no fundo do mar. Quantas pessoas brigaram por causa dessas moedas de ouro? E hoje está lá no fundo do mar. Pertence a quem? A ninguém. Tem gente que mata por causa de um pedaço de terra. Não tem isso, né? Tem as guerras lá, essa cerca aqui, ó, dessa cerca para dentro aqui, se você pisar aqui dentro, aqui eu arranco seu pé. Meu filho, essa terra vai modificar. E outra coisa, ela pertence a Deus. Tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos pegar, pertence a Deus. Tudo que nós conseguimos conceber de material, pertence a Deus. Então, isso vem para mim, eu utilizo por algum tempo, isso vai se transformar. Houve um dia que Roma
foi poderosíssima, um império assim, até onde perder a vista, ou muito mais do que perder, que a vista que tinha condição de enxergar, tão grande que era o Império Romano. Então as coisas foram modificando. Roma hoje é uma cidade. E existe um país, né, que é a Itália. Cadê aquele império todo? Não existe mais. Tudo modificou. Tudo modificou. Quantos castelos foram derrubados e quantas pessoas já brigaram por conta desses castelos? E hoje esses castelos, nada disso existe mais. A nossa Jerusalém, né, que foi um centro importante das nossas religiões, né, das nossas religiões judaico-cristãs, já quanta guerra já houve lá, já construiu, destruiu. E até hoje, né, passa por diversas dificuldades. Tudo modificando. Então, quando eu estou me apegando a uma coisa que vai modificar, eu tenho que botar a mão. Eu estou me apegando ao quê? As únicas coisas que continuam, as únicas coisas que permanecem, são as coisas do Espírito. O bom sentimento que eu tenho para o meu vizinho, isso é para sempre. O amor que eu dedico ao meu filho é para sempre. Para sempre. O amor, o carinho que minha mãe teve por mim é para sempre. Eternamente nós vamos ter um carinho especial por aqueles que cuidaram da gente. E existem assim os pais e as mães substitutos, que eu acho muito mais bonito. Eu nasci, minha mãe não teve condições, meu pai não teve condição, fui parar num outro para morar que cuidou de mim, que me vestiu. É um carinho que fica para a eternidade. É um cuidado que fica para a eternidade. São os sentimentos que ficam para a eternidade. E complementando o estudo de hoje, nós falamos, né, da importância do reino de Deus e da justiça de Deus. O Paulo, nosso Paulo de Tarso, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele complementa o ensino de Jesus. Ele fala o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E o Emmanuel, ele comenta aqui sobre esse versículo, e com a experiência dele. Não te julgues sozinho na luta purificadora. Não te julgues sozinho na luta purificadora. O que é a luta purificadora? É a vida da gente. São as dificuldades que a gente passa, os desafios. Porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Gente, tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem. Não é porque eu acho, na verdade, que eu preciso de uma mansão, né, lá na Avenida Bandeirantes, lá no Mangabeiras, né? Aquela lá tá boa para mim. Não, azul não, aquela verde. A verde tá boa para mim. Eu acho que a minha necessidade é dessa. É isso, né? Não. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu realmente necessito, Deus já está me dando. Agora. Porque o que Deus quer é me ver com harmonia. O que Deus quer é me ver com paz. A gente tem que aprender a valorizar a paz da consciência de um dia bem trabalhado. Não, hoje foi fácil não. Fiz isso, fiz aquilo, fui para lá, fui para cá, mas dei conta, graças a Deus. A gente tem que aprender a valorizar isso. Um dia bem trabalhado, um dia de dever cumprido, é a paz da consciência. E nada substitui paz de consciência. Aqueles problemas que a gente tem que tem pendências a resolver, né, Pedro? Você tem aquela coisa que ainda está te incomodando. Você está bem vestido, você está na casa boa, você está no carro bom, mas se tem alguma coisa pendente, ou, né, alguma rusga, por exemplo, com alguém que está te incomodando, você não está em paz. Está faltando. Paz
a harmonia íntima. É isso que Deus quer para a gente. E aquilo que está ao meu redor é aquilo que eu preciso para alcançar essas coisas. Que são coisas do Espírito enriquecido, do Espírito iluminado. Ergue os teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Agora mexeu com soldados, né? Então ele falou que a gente tem que olhar para o alto, de vez em quando tem que olhar a retaguarda. Você serviu, seu Edson? Serviu o exército? Não, passou não? Não fez o tiro não? Você fez, William, o tiro? Não, você fez? Não, ninguém fez aqui, nem eu também não fiz, né? Então nós já somos da época do excesso de contingência, não é isso? É isento, né? Excesso de contingência, igual o Sabará lá. Então, no exército você vai aprender lá que existe a vanguarda e existe a retaguarda, né? Então, existem aqueles soldados, né, que estão na frente do batalhão, que estão na vanguarda. Existem aqueles que estão, né, atrás do batalhão, que é a retaguarda. Vanguarda, retaguarda. Então, o Emmanuel está falando aqui, ó, olha para o alto e de vez em quando você dá uma olhada para a retaguarda. Mas para quê? É para você olhar e falar, ó, como eu estou bem aqui, ó, um monte de gente na Pindaíba lá, eu já melhorei. Não. Para a gente entender e valorizar tudo aquilo que a gente tem. E dar a mão àqueles que estão lá, justamente. E dar a mão aos que estão lá. Né? Você veio para cá caminhando hoje, seu Edson? Pois é, tem gente que não consegue caminhar. Você conseguiu enxergar o caminho para chegar aqui hoje, Maria? Quanta gente que queria enxergar e não consegue? Olha que nós estamos sentados aqui numa tranquilidade, numa paz. Quantas pessoas agora estão escondidas dentro de casa, com medo de um tiroteio que está acontecendo lá de fora? São coisas que nós temos, de vez em quando a gente tem que olhar, opa, estou bem demais, velho. Estou bem demais. E olha, e desses lá, quem eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Porque a lei da natureza é essa, viu, gente? O que Deus pede da gente é isso. Aquele que tem mais, ajuda quem tem menos. Aquele que tem mais inteligente, ensina para aquele que tem uma inteligência menor. Aquele que fala melhor, ele ensina para aquele que... ou ele fala em favor daquele que não sabe falar bem. Eu, por exemplo, se eu tiver que passar por um tribunal, eu tenho que contratar um advogado, uma pessoa que estudou para isso. Se eu chegar lá e começar a falar abobrinha com o juiz lá, daí eu vou me complicar todo. Né? Então alguém, né, que tem a capacidade, que tem o conhecimento, vai me ajudar. Nós moramos, gente, num país abençoado. Então, olha quanta água que tem esse país. É uma riqueza imensa que nós não sabemos aproveitar ainda. Mas é uma riqueza muito grande. Essa temperatura, né, tranquila que a gente... Né, as nossas casas aqui, você tranquilamente, né? Você tem uma frestazinha, né, que tem um telhadozinho que não está vedando muito bem, uma janela que está vedando muito bem, não tem problema nenhum. Chega a época de frio, você embrulha ali numa blusa, num cobertor, você passa a noite tranquilo. Tem países que se tiver uma frestazinha dessa, você amanhece com um picolé congelado de manhã cedo. Né, que são graus e mais graus abaixo de zero. Então, o próprio fato de nascer nesse país, que nós nascemos agora, já é uma grande bênção. País tropical, exatamente. Se te encontras em posição de servir, o Pedro adivinhou aí, hein, Pedro? Se te encontras na posição de servir, ajuda e segue. Então, eu estou falando, né? Você olha para o alto, olha para a retaguarda. Se você tem condições de ajudar, ajuda. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Então, enquanto, né, a gente muitas vezes não tem capacidade de trabalhar, tem aquele que tentou, está tentando, mas não consegue trabalho. Muitas vezes está pedindo, né, aqui e ali para poder passar o dia, para levar a comida para dentro de casa. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Você falando do Iraque, lá na faixa de Gaza, né, onde que existem muitos anos que tem muitos conflitos lá. Né, imagina, você está com a sua família dentro de casa e de repente começa a chover bomba. Que recurso que você tem ali? Abraçar com os filhinhos e rezar para que não aconteça nada. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Hoje é algo que não existe mais, né? Mas nessa época aqui, 1956. Então, em 1956, a colônia Santa Isabel, não sei se vocês já ouviram falar, ela era muito ativa. E o que se fazia nesses anos para trás, que hoje não se faz mais, graças a Deus, né?
Aquela pessoa que pegava o mal de Hansen, que popularmente conhecido como lepra, né? Aquela pessoa que pegava lepra, ela era enxotada de casa. Enxotada de casa e muitas vezes depositada lá nesse lugar. Em Barbacena, né, você tinha lá o hospital psiquiátrico, né, onde que a pessoa era internada lá e passava diversas dificuldades. Muitas vezes abandonada e com problemas diversos passando lá. Porque a lei do retorno, né, ou a lei de causa e efeito, ela serve para tudo e para todos, para tudo. Né? Qual que é eu quero aprender a ler, né? Que eu tenho que fazer? Tem que pegar a escola, tem que ir para a escola, tem que aprender a ler. Tem um professor para te ensinar, você tem que buscar. Aí, né, nessa sua busca, você adquire conhecimento e aprende a ler. Se você quer ter paz, ter harmonia, ter os conhecimentos espirituais dentro de você, viver os conhecimentos espirituais, a gente tem que estudar. E o estudo, né, eu estava falando sobre estudo aqui, e é estudo e prática, que só estudo também, só enche a cabeça, né? Pega com a cabeça desse tamanho, cheia de conhecimento, mas não sabe fazer nada na vida, né? Não sabe ajudar as pessoas. Então, o que você está fazendo com todo esse conhecimento espiritual que você está adquirindo? A gente tem que saber colocar em prática. Do jeito que a gente pode, né, professor Edson? Ninguém está pedindo que a gente faça exatamente aquilo que Jesus fez. É porque Jesus, gente, era o cara. Jesus era o cara. Ele chegava, né, com o conhecimento que ele tinha do corpo físico, né, você chegava com a mão mirrada perto dele e ele devolvia sua mão. Com os poderes que ele adquiriu. Você chegava com a pele toda complicada, né, com a lepra ou com qualquer outra doença na pele, né, ele te limpava. No Rio de Janeiro, tem uma casa de oração que eles fazem um tratamento, é a Frei Luiz, que chama lá no Rio de Janeiro, que eles fazem diversos tipos de tratamentos. E lá, eles têm assim uma especialidade de tratamentos difíceis, de doenças difíceis. Então eu estava lendo um livro, e o médico, o médico que frequenta essa casa lá, ele falando de como que a espiritualidade, ela trocou uma peça, a espiritualidade trocou uma peça dentro do coração de uma pessoa. A pessoa está com uma enfermidade, é muito difícil de operar, a chance de a pessoa desencarnar, da pessoa morrer, de falecer, era muito grande, e a espiritualidade consegue fazer a operação no coração dessa pessoa sem cortar, sem corte. Isso aqui no Rio de Janeiro, né, com espíritos assim, muito parecidos com o que a gente vive aqui, muito próximos de nós. Fizeram esse tipo de tratamento lá. Agora, imagina qual que deve ser a capacidade de um Jesus. Né? E isso que eu estou falando com vocês é comprovado cientificamente. Né? E esse médico, né, faz o espírito faz a troca da peça, né, uma peça, uma válvula, ele estava com problema na válvula, faz a troca da peça dentro do coração, troca pela outra, tira uma válvula que tem dentro do coração, tira a peça antiga e materializa uma dentro do coração sem corte. Aí o espírito materializado entrega para o médico, né, fala, pode levar para você fazer o seu exame. Ele levou mesmo. Fez o exame, era uma peça realmente cardíaca. Porque cada tecido, cada parte do nosso corpo tem um tipo de tecido diferente. Se você tirar uma parte da pele é de um jeito, uma parte do osso é do outro jeito, uma parte do fígado é do outro jeito, e do coração também é diferente. Então levou para um laboratório e falou, não, isso aqui é uma peça cardíaca. De onde você tirou isso? De onde você arranjou isso? Aí ele não satisfeito, ele pegou e levou em outro laboratório. Teve o mesmo resultado. Era uma peça cardíaca. E isso deixava ele impressionadíssimo, né? Agora você imagina, se um espírito próximo da gente, aqui no Rio de Janeiro, existe uma casa que consegue fazer esse tipo de cura, esse tipo de tratamento, imagina o que Jesus não conseguiria fazer. Em todas as épocas da humanidade, desde o Egito Antigo, né, sempre houve médiuns capacitados a fazer essas curas. Agora, sempre há necessidade, né, Pedro, a gente fazer por merecer. Fazer por merecer.
Agora imagina, né? Eu sou uma pessoa de má vida, né? Para não falar coisas piores, né, seu Edson? Eu sou pessoa de má vida, aí estou querendo o poder de esticar a mão e modificar o que está dentro de você. Olha que perigo. Se eu sou a pessoa que eu quero o mal dos outros, eu estico a mão, jogo energia para você e atrapalho você todo por dentro. Eu posso ter esse tipo de poder? Não posso. Deus não permite. E muitas vezes, né, Deus ainda promove, né, benefícios para a humanidade. E a gente desvia, né? A gente desvia. A gente pegou o conhecimento nuclear e transformou numa bomba, né? Uma fonte de energia, né, de um tamanho enorme, né, que dá para você iluminar cidades e mais cidades com um tiquinho de minério assim, que cai na mão da gente, aí você pega aquilo e transforma numa bomba. Então existe um universo, existe um mundo de coisas para a gente aprender ainda, para a gente colocar na nossa vida, benefícios para a gente colocar na nossa vida. Mas primeiro, nós temos que fazer para merecer essas coisas. Então tudo que a gente pega, a gente transforma para prejudicar o semelhante. Aí não está de acordo com o que Deus quer na nossa vida, né? Então, gente, deu o nosso horário. Agradecendo a vocês a nossa tarde de hoje. A ajuda do Sr. Edson, da turma hoje, foi a turma toda, né? A turma toda teve que ajudar no estudo de hoje. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela paciência aí.